Sobre o caso Juliana versus Otávio Mesquita, eu achei interessante e curioso essa fala dela aqui. A gente ainda está analisando, calma. A última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí que você está dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. É... Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Ela fala, resolveu a denúncia? Eu imagino que ela queria o quê? E aí, SBT? Vai demitir o cara? Vai deixar ele sem 1, 2, 3, 4, 5 meses sem salário? Vai dar alguma espécie de punição pra ele em relação ao que ele fez comigo? Porque o fato de punir ou não, em relação à questão contratual ali, se o SBT considerasse realmente que houve ali um exagero exacerbado da conduta do Otávio, eles poderiam se punir, né? Mas isso é uma discricionariedade deles. Eles que decidiriam isso, né? E aí, se a pessoa não concorda, aí vai pra justiça. Ou então, eu imagino que a Juliana queria que o SBT, que as meninas do SBT pegassem na mãozinha dela e levassem ela até a delegacia, até o Ministério Público, ou mesmo até o juiz, para que ela ali oficializasse a representação, que era um requisito essencial em 2016 para que se apurasse o crime de estupro. Ok, mas isso aí aconteceu agora em 2024, né? Ela fala que ela foi demitida, enfim, não resolveu nada. E aí ela fala que ela sofreu muitos haters, né? Dizendo que por que você não fez isso ou aquilo? E aí ela fala, eu fiz todo o procedimento. Não, não fez. Juliana, você não fez todo o procedimento legal. Do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, você não fez o procedimento que era para ter sido feito na época. Infelizmente, você não fez, né? E ali em 2020, quando você traz a questão à tona para o Danilo, para o diretor do programa, para o advogado do Danilo, você mais uma vez se manifesta no sentido de não quero levar isso adiante. Isso é claro, isso é uma manifestação clara de que não quero judicializar. E mesmo que você levasse à justiça essa questão lá em 2020, entraria novamente a questão da representação, que era um requisito essencial de procedibilidade lá em 2016, né? E aí em 2018 tudo muda, né? Em 2018 passa-se a não se exigir mais a representação ou o crime de importunação sexual, o qual poderia muito bem se encaixar a conduta do Otávio ali, se a justiça entendesse, né? A importunação sexual deixou de ser contravenção penal e passou a ser crime em 2018. Então, de 2018 para cá. Mas a conduta foi em 2016. Se caberia ali enquadrá-lo, caso não enquadrasse pela questão da representação, ficaria afastado o crime de estupro e aí poderia se encaixar na contravenção penal, que seria a importunação. Só que isso em 2016. Em 2018 passou a ser crime. E o crime não vai retroagir para alcançar fatos pretéritos, fatos passados. A lei penal não retroage, somente para beneficiar. Se tem uma lei posterior que é pior, ela não vai retroagir para fatos passados para prejudicar o réu. Isso é muito claro. A própria Constituição traz isso. Então, isso é muito claro. Aí ela conta aqui, né? Só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma. Mas o SBT não tem que fazer nada. Não tinha que fazer nada em relação a essa questão judicial, criminal. Aí é uma questão da Juliana, né? A ação pública condicionada à representação é atribuição da vítima representar. É só a vítima que pode representar, né? Só a vítima. Aí ela fala assim, que a justiça seja feita. Perfeito. Mas que justiça? A justiça criminal, a justiça civil, a justiça da internet ou a própria justiça dela, né? Não convenha. Por quê? Como já foi dito, inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, sobre representação, sobre ação pública condicionada, sobre ação pública incondicionada, sobre tempo do crime, sobre irretroatividade de lei penal, enfim. Do ponto de vista penal, criminal, pelo fato de ter ocorrido em 2016, as alterações da lei vieram
era em 2018, e ela só colocou isso para o Danilo e para o advogado do Danilo e para o diretor do programa em 2020, manifestando-se mais uma vez no sentido de não quero levar isso adiante, e o advogado foi muito claro com o Danilo dizendo que somente se ela quiser afastar da questão criminal, vamos para a questão civil. Então assim, eu até entendo que caberia aqui, ela fala que a justiça seja feita, eu até entendo que caberia uma justiça civil aqui, uma reparação civil, uma reparação de dano moral, que ela tenha sofrido ali, seja em relação ao dano ali na esfera íntima, psíquica e emocional dela, eu até entendo que caberia, mas até na lei civil já não teria mais direito. Por quê? Porque a lei civil fala que você tem 3 anos, que a pessoa que sofreu ali o dano, seja moral, seja material, tem 3 anos para procurar a justiça para uma possível reparação de dano. Após os 3 anos, esse direito prescreve. Então não tem mais o que fazer. Então a própria lei civil fala, 3 anos, o direito prescreve. Então você tem 3 anos a partir do momento que você tem consciência do dano sofrido. Você tem consciência ali de quem foi o autor, qual foi o dano, enfim. Tem 3 anos para fazer isso. Se você não faz em 3 anos, você perde o direito. O direito prescreve. Por quê? Porque ela coloca ali, em 2016, não procurou a questão criminal, decaiu o direito de representação. Em 2020, quando ela colocou a situação para o Danilo e para o advogado do Danilo e para o diretor do programa, também ela não quis levar adiante. Mais uma vez, a questão criminal ficou de lado. E aí, possivelmente, começaria a contar o prazo para a questão civil. Então seria 2021, 2022, 2023. Já não cabe mais. Enfim, infelizmente, a lei é a lei. A lei é assim. Existe um caso no STJ de uma mulher que foi reconhecido a indenização em relação ao caso dela. Ela com 34 anos, o STJ reconheceu que o padrasto dela, que havia abusado dela sexualmente na infância, devia uma indenização moral pelos abusos sofridos. Só que veja, o STJ fala que nesse caso é muito específico, menor na época. Ela era uma criança, ela tinha ali 11 anos. Por quê? Segundo a lei, prazo prescricional para os menores de idade começa a contar a partir dos 18 anos. Completou 18 anos, que é a maioridade civil, e ali começa a contar os 3 anos de prescrição. Só que no caso dela, por ser específico, o STJ entendeu o quê? Só a partir do momento que a pessoa toma consciência realmente do que aconteceu, que acumula ali as informações dentro de si, né, que sofreu realmente o abuso. No caso dela, como ela somente tomou consciência aos 34 anos, o STJ entendeu que somente a partir dessa data iniciaria o prazo prescricional para o caso dela. A Juliana não é mais nenhuma criança, ela já é adulta, já tinha consciência dos fatos, da situação, do autor, enfim, e nada fez. Só para ficar bem esclarecido aqui, eu não estou do lado do Otávio Mesquita, nem do lado da Juliana Oliveira, né? A análise aqui é uma análise jurídica do caso, é uma análise técnica jurídica do caso em relação ao que a lei diz, ao que a lei determina, a aplicação da lei ao caso concreto e as situações que podem vir a se desenvolver ou desenrolar, né? A evoluir durante a análise do caso, a análise do processo. Se inscreva no canal, obrigado pela atenção, é isso.